Referência em hambúrguer e fast food, o Burger King está ganhando cada vez mais a atenção dos brasileiros. A rede americana antagoniza com o McDonald's desde seus primeiros dias e conquistou uma legião de fãs e defensores. Mas como a rede surgiu? Por que ela é tão famosa? Tudo começou com o sonho de dois empreendedores, Keith Kramer e Matthew Burns. Na década de 50, os Estados Unidos experimentavam uma época de prosperidade sem precedentes, principalmente pelo grande êxito dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra. O clima de euforia e a crescente geração de empregos e riqueza no país americano fez com que os hábitos dos estadunidenses se transformassem. Com o crescimento das cidades e a maior oferta por trabalho e emprego, os americanos ganharam novos hábitos de consumo, e entre eles estava o fato de fazer as refeições fora de casa. Porém, em boa parte do tempo, os americanos queriam refeições que fossem rápidas e, ao mesmo tempo, que entregassem um bom custo-benefício. Nesse contexto, surgiram as lanchonetes fast food, que oferecem comida rápida, prática e por preços módicos. Um dos grandes expoentes dessa revolução, que irrompia no mundo dos alimentos, era a lanchonete em San Bernardino, Califórnia, fundada por dois irmãos, o McDonald's. A rede, fundada pelos irmãos Dick e Maurice McDonald, se notabilizou em pouco tempo por conta da forma como servia os sanduíches, em um método extremamente mais rápido do que qualquer outro restaurante da época. O sistema funcionava conforme uma esteira de produção, nos moldes de uma linha de montagem ao estilo Ford. A dinâmica funcionava com a divisão de tarefas entre os funcionários. Nela, cada funcionário tinha uma função específica, que deveria ser executada sempre da mesma forma e no mesmo tempo, buscando a excelência e a eficiência. Esse método foi batizado como Speed System, ou Sistema Rápido em tradução literal. Mas, apesar de serem os criadores do sistema, os irmãos McDonald's não tinham muito apego ao sistema, e em vez de manterem o sistema como um segredo do restaurante, eles decidiram licenciar o sistema através de um workshop em que qualquer pessoa poderia aprender a como montar e operar o sistema rápido em seu próprio negócio. Para tanto, os irmãos cobravam $950 em valores da época para compartilharem os segredos do método. Nesse meio tempo, Keith Kramer e Matthew Burns participaram de um destes workshops e aprenderam tudo sobre o sistema rápido do McDonald's. Inspirados e com o sonho de abrirem uma lanchonete baseada em hambúrgueres, os dois amigos abriram em 1953 o Insta Burger King, na cidade de Jacksonville, na Flórida. Um restaurante que serviria hambúrgueres com grande diferencial. Ao invés de serem fritos em chapas, os bifes dos hambúrgueres seriam feitos em uma máquina chamada Insta Broiler, que tornava a carne mais suculenta. Aliando este diferencial no produto e o sistema rápido, a lanchonete foi um enorme sucesso. E em cerca de um ano, a empresa passou a abrir unidades franqueadas. Uma destas unidades franqueadas foi vendida para outros dois amigos, James McLamore e David Egerton. Ambos haviam se formado em administração na Universidade de Cornell e procuravam uma oportunidade de negócio. E a exemplo dos fundadores da agora rede de lanchonetes, eles também visitaram os irmãos McDonald para aprenderem melhor sobre o sistema rápido. A franquia foi aberta em 1954 em Miami e também foi um sucesso. Meses depois, a dupla abriu novas franquias na cidade, também com êxito. Mas, apesar do sucesso das franquias, a máquina que constituía um diferencial para a empresa passou a ser um problema para os empresários. Com o passar dos meses e o uso contínuo, a Insta Broiler se degradava bastante, principalmente por conta dos líquidos que escorriam das carnes dos hambúrgueres. Com o problema em mãos, McLamore e Edgerton decidiram implementar uma nova máquina na linha de produção do restaurante. A máquina que foi inventada por eles era capaz de gerar rapidamente uma chama que fazia com que a carne fosse grelhada no fogo, tal como churrasco. Além disso, a máquina era capaz de movimentar os bifes de forma contínua e automatizada em uma espécie de cadeia, o que trazia mais eficiência e menos tempo para a operação. O invento foi chamado de Flame Broiler. Além de mais eficiente, a máquina também dava o sabor defumado para a carne, elevando o nível dos sanduíches que lá eram produzidos. Em paralelo ao progresso da franquia de Miami, a rede Insta Burger King cresceu para 40 unidades em 1955.
Mas, apesar do crescimento extremamente acelerado, a rede passava por dificuldades financeiras, principalmente pela falta de experiência e domínio administrativo de seus fundadores. Nesse cenário, a dupla de Miami, Edgerton e Macklemore, fez uma oferta aos fundadores originais e adquiriram toda a operação da rede. Além da aquisição, eles decidiram mudar o nome da companhia para Burger King of Miami. Meses depois, a nomenclatura mudou para Burger King Corporation. 4 anos depois, a rede passou a vender franquias em todo o território americano e também adotava a Flame Broiler como sua principal máquina de operação. Desde então, Edgerton e Macklemore se tornaram mundialmente conhecidos como os fundadores do Burger King. E com eles vieram 2 inovações que marcaram o crescimento da rede de Miami em todo o país. O mascote da rede, o Burger King, ou o Rei do Hambúrguer, que havia sido criado por eles em 1955 e passou a ser um símbolo nacional. O seu concorrente, Ronald McDonald, só surgiria em 1963. No mesmo ano, Ray Kroc dava início à sua operação de franquias no McDonald's, que até então só tinha a unidade matriz. Outro ponto importante foi o lançamento do sanduíche Whopper, um hambúrguer maior do que os principais concorrentes, contando com 100 gramas de carne bovina, criado em 1957. Inicialmente, o sanduíche custava 37 centavos de dólar. A ideia surgiu depois que Macklemore constatou que havia um pequeno concorrente obtendo sucesso com uma estratégia semelhante, e ele mesmo escolheu o nome, para, segundo ele, sugerir que era algo grande. Nos anos seguintes, o sanduíche se tornou uma mania nacional e é o principal produto mundial da rede até hoje. Em pouco tempo, o sanduíche se tornou também o slogan da rede, conhecida como a Casa do Whopper. A título de comparação, o Big Mac só surgiria em 1967 em uma franquia do McDonald's em Pittsburgh e foi introduzido nacionalmente no ano seguinte. Outra inovação do BK foi a introdução do salão com cadeiras e mesas dentro das lojas. Até então, as redes de fast food não tinham um salão interno para receberem os clientes, que apenas pegavam os lanches e comiam nas redondezas, no carro ou levavam para outro local. No mesmo ano em que o McDonald's lançava seu principal produto, a rede Burger King contava com 274 lojas nos Estados Unidos, e um valor estimado em 18 milhões de dólares na cotação da época. E o sucesso fez abrir os olhos da Pillsbury Company, um conglomerado que decidiu adquirir a rede de Macklemore e Edgerton, também em 1967. Apesar de ter se consolidado como um grande potencial no mercado americano e com algumas unidades em outros países, a rede milionária tinha problemas para gerir os seus franqueados, que não conseguiam manter a qualidade e o padrão dos sanduíches. Além disso, eram comuns as brigas e as quebras contratuais entre franqueados e a franqueadora. Na época, existia pouca ou quase nenhuma regulamentação acerca do sistema de franquias, e na prática, o franqueado podia fazer quase tudo o que bem entendesse com sua franquia, deixando a franqueadora de mãos atadas. Mesmo diante destes desafios, a Pillsbury não só comprou a rede, como também procurou uma forma de solucioná-los de forma definitiva. Enquanto não conseguia, a companhia recusou uma oferta de venda do Burger King por cerca de 100 milhões de dólares em 1973. A oferta foi feita por uma holding de franqueados da própria rede, que contava com 350 unidades na ocasião. A holding, conhecida como Chart House, surgiu com a abertura de uma unidade franqueada em 1963, mas decidiu fazer o que bem entendia no estado da Louisiana, desrespeitando o acordo firmado no contrato de franquias. Como não havia impedimento legal, a holding cresceu imensamente sob a bandeira da rede, mas agia de forma independente e sem consultar a franqueadora, o que causava enorme dor de cabeça para a rede, que tinha pouco a fazer. Enquanto isso, um concorrente ganhava espaço, o McDonald's. A rede de franquias dirigida por Ray Kroc conseguiu aliar um rápido crescimento a um controle nunca antes visto sobre as franquias. Além de um sistema contratual linha dura, a McDonald's Corporation descobriu que poderia controlar os franqueados e, ao mesmo tempo, ganhar aluguel de cada um deles ao comprar e alugar os terrenos para cada uma de suas lanchonetes. A combinação dos dois fatores fez com que Ray Kroc crescesse a empresa como nenhuma outra conseguia, consolidando o McDonald's como um negócio líder de mercado, deixando o BK na segunda posição.
Sofrendo com a concorrência e com problemas internos, a Pillsbury decidiu contratar Donald Smith, executivo do McDonald's, para reestruturar todo o sistema de franquias do Burger King, adaptando a cartilha que era usada na empresa rival. A ideia era boa, mas resolvia somente os problemas futuros da empresa, já que somente os contratos futuros é que poderiam ser negociados em novos moldes. Ao contrário do que ocorre no Brasil, nos Estados Unidos, os contratos praticamente não permitem mudanças, e o que está assinado está apalavrado e ponto final. Ainda assim, Smith implementou novas regras para os novos franqueados. A partir dali, somente aqueles que residiam nas proximidades da franquia é que poderiam ser franqueados. Além disso, os contratos tinham mecanismos que permitiam que a franqueadora tomasse para si as operações que não estivessem em conformidade com as regras da empresa. As modificações seriam efetivas, mas os problemas com as franquias existentes faziam com que a rede se movimentasse como se estivesse com uma bola de chumbo presa aos pés, já que boa parte dos recursos que poderiam ser gerados pela rede, que já era grande, era perdido pela ineficiência do sistema de franquias. Por conta dessa dificuldade operacional, o Burger King perdeu espaço para a McDonald's Corporation nos anos seguintes. Enquanto a questão das franquias limitava a rede, Donald Smith implementou uma quebra de padrões na rede. A partir de 1979, o cliente tinha a possibilidade de mudar itens dos sanduíches do menu. Na época, o McDonald's, por exemplo, não aceitava nenhum tipo de modificação no sanduíche, nem mesmo o que hoje conhecemos como especial ou grill, em que são retirados itens do lanche como cebola, molho ou picles, por exemplo, era permitido. Até então engessados, os cardápios dos principais fast foods não davam ao cliente essa liberalidade. E foi na gestão de Smith que o Burger King quebrou esta barreira e passou a permitir, por exemplo, que o cliente trocasse a carne do sanduíche por frango ou peixe. Ele também acrescentou novos itens ao menu, também à base de outras proteínas que não fossem a carne bovina. Graças a esses incrementos, as vendas da rede aumentaram 15% na época, e houve uma grande popularização da marca entre o público de 18 a 34 anos nos Estados Unidos. A mudança fez com que fosse cunhado Burger King do seu jeito, que é usado até hoje. Smith permaneceu na rede até 1980, quando foi trabalhar na PepsiCo. Em seu lugar, o Burger King nomeou Norman Brinker, que foi o responsável por iniciar uma série de campanhas publicitárias com o objetivo de fazer a rede bater de frente com o McDonald's. A empreitada foi extremamente agressiva e hoje seria considerada até mesmo ofensiva. Este esforço deu início ao período que ficou conhecido como Burger Wars e rendeu uma série de polêmicas e processos judiciais para a empresa. Mesmo assim, a estratégia suicida foi bem recebida pelo público, aumentando as vendas de boa parte das lojas da rede. Na mesma época, o Burger King conseguiu comprar e absorver a parcela da Charthouse, que era responsável pelas franquias problemáticas da rede. Por conta do sucesso, Norman Brinker foi realocado para um cargo maior na Pillsbury e deixou o comando do Burger King. Ele também deixou a controladora posteriormente, criando a rede de restaurante Chili's. A realocação de Brinker causaria problemas nos anos seguintes, e aliada a uma série de decisões equivocadas, a Pillsbury decidiu aceitar uma oferta para vender a rede para o conglomerado inglês de bebidas Grand Metropolitan em 1989 por um valor de 5,7 bilhões de dólares. Com a nova administração, o Burger King celebrou um acordo duradouro com a Pepsi, que fez com que todas as unidades da rede somente servissem bebidas da marca azul. Originalmente, as lojas BK serviam apenas bebidas da Coca. Mas a Pepsi decidiu entrar pesado no mercado e dar início a outra competição entre duas gigantes, que ficou conhecida como Cola Wars. A briga entre Coca-Cola e Pepsi. O acordo com o Burger King vigorou até o começo dos anos 90. Na mesma época, a rede também celebrou um contrato de parceria com a Disney, com o objetivo de promover 10 filmes animados da companhia. A estratégia foi um grande sucesso e promoveu blockbusters como O Rei Leão, Aladdin e Toy Story. Mas a vida da empresa não foi menos conturbada na nova gestão. Em 1992, o furacão Andrew destruiu a sede da empresa, causando mais de 24 milhões de dólares de prejuízo. Enquanto isso, a empresa continuou prosperando, crescendo em bons níveis durante a década de 90.
Porém, o crescimento nem de longe parecia o do McDonald's, que se espalhava por vários países, enquanto o BK estava concentrado basicamente nos Estados Unidos. Em 1997, a Grand Metropolitan se fundiu com a Guinness e formou um novo conglomerado de bebidas. A nova empresa colocou todo o seu foco em seu principal negócio, a venda de bebidas alcoólicas. Por conta disso, o BK ficou em segundo plano e suas vendas caíram significativamente, fazendo com que ela ficasse alternando o segundo lugar das lanchonetes com a rival Wendy's. Em 2001, houve um esforço do conglomerado para recuperar a rede, mas não houve sucesso. Um dos motivos do insucesso foi a negativa da Associação Nacional de Franquias, que vetou o projeto de recuperação da multinacional. Sem saída, a rede foi vendida por cerca de 2 bilhões de dólares para a TPG Capital, um fundo de private equity fruto da associação de membros do Bain Capital e de um fundo do Goldman Sachs. A nova gestão trouxe práticas modernas para a companhia e deu início à abertura do capital da empresa em 2006, quando as ações da Burger King Corporation foram listadas na Bolsa de Nova York. A abertura do capital foi importante para a empresa e permitiu a expansão internacional da rede, que desembarcou no mesmo ano no Brasil, primeiro de maneira tímida, com apenas quiosques, e depois com unidades maiores. Curiosamente, a rede já contava com unidades em países da América do Sul, como Venezuela, Argentina e Chile, desde os anos 80. Em 2009, a rede comemorou a abertura da unidade número 12.000 em Pequim, na China. Durante os anos de gestão da TGP, a empresa registrou lucro em todos os trimestres e experimentou o crescimento de suas operações em todo o mundo. Mas, ainda assim, as margens foram consideradas apertadas para o fundo. Além disso, as perdas e oportunidades em outros negócios durante o pós-crise de 2008 fizeram com que o fundo desistisse de tocar a rede, abrindo a possibilidade de venda. Nesse contexto, em setembro de 2010, a TGP anunciou a venda para o grupo brasileiro 3G Capital, que conta com nomes como Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcel Telles e Alexandre Bering, 4 dos 10 homens mais ricos do Brasil atualmente. A negociação foi fechada por um total de 3,26 bilhões de dólares, e na oportunidade, as ações da companhia foram compradas a 24 dólares a unidade. De posse da totalidade dos papéis, o 3G optou por fechar o capital da empresa. A ideia de fechar o capital da empresa era um artifício para reorganizar a estrutura da rede. Além de reestruturar processos e rever políticas, o 3G decidiu implementar sua filosofia e suas bases de gestão, que foram cunhadas no antigo Banco Garantia e que são vistas na Ambev e atualmente também na Kraft Heinz. Em nosso canal, já detalhamos alguns dos pilares dessa filosofia, e os links estarão na descrição deste vídeo. Durante esta reorganização, a rede BK ficou em terceiro lugar em vendas nos Estados Unidos, sendo ultrapassada pela Wendy's. Além da parte administrativa, a empresa também precisaria de uma injeção de caixa severa, para se manter competitiva perante os principais adversários. Para aumentar o caixa circulante, a empresa decidiu cortar itens do menu e reinventou sua forma de fazer anúncios. Em alguns deles, a rede provocava o McDonald's com alusões veladas ao seu personagem Ronald McDonald, chamado de palhaço em algumas peças. Além de focar no mercado americano, a rede também traçou um projeto para a abertura de 2.500 lojas em mercados emergentes, como o Brasil e os demais membros do BRICS, e alguns países da África. Após um período curto de reorganização, a empresa decidiu vender 29% de suas ações para a cadeia britânica Justice Holdings. E em 2012, a companhia decidiu reabrir o seu capital na Bolsa de Nova York. Em 2014, a rede anunciou uma fusão com a rede de cafeterias canadense Tim Hortons, formando um conglomerado de lojas que também conta com a rede de fast food Popeyes, especializada em frituras. O acordo foi celebrado em parceria com o mega investidor Warren Buffett e com sua companhia, a Berkshire Hathaway. A fusão gerou uma nova empresa chamada Restaurant Brands International, que se consolidou como a terceira maior cadeia de fast foods do mundo e a segunda maior em hambúrgueres, com um valor na época de 18 bilhões de dólares. Atualmente, a rede vem se popularizando em todo o mundo e principalmente no Brasil.
contando com cerca de 18 mil unidades em todo o globo, e um total de mais de 420 mil empregados diretos. A rede está em mais de 100 países, e somente na Austrália atua com outro nome, Hungry Jacks. Por lá, existe uma rede homônima desde 1970. Por aqui, a rede vem registrando lucros de centenas de milhões de reais e planeja continuar expandindo com sua bandeira e com a introdução da rede Popeyes. Em 2019, a rede foi eleita a mais respeitada dentro da categoria Varejo de Serviços em Território Nacional, feito pela consultoria Dom Strategy Partners, superando rivais como McDonald's e Outback. Ao todo, são mais de 800 lojas e mais de 20 mil colaboradores no país. Por conta de todo este sucesso, a história da rede Burger King é motivo de curiosidade e é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. E foi um pedido de nosso inscrito Gustavo Ferreira Machado. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!